Olá, produtor, produtora rural. Eu trouxe aqui recentemente alguns vídeos destacando os danos causados, né, pelas fortes chuvas na região sul e sudeste e pela seca na região norte do Brasil. Nesse mesmo vídeo, eu apontei a possibilidade de você, produtor rural, pleitear junto ao banco, requerer junto ao banco a prorrogação de sua dívida rural, ou seja, o adiamento da data do vencimento da sua parcela do crédito rural. A grande maioria dos produtores rurais que tem uma parcela a vencer ainda este ano, o vencimento se dará em dezembro de 2023. E diante desses danos causados pelas fortes chuvas ou pela forte seca, é possível que muitos deles não tenham condições de efetuar o pagamento na data do vencimento. E, em razão disso, a legislação que vigora no Brasil permite que você, produtor rural, tenha essa dívida prorrogada dentro de uma nova programação de pagamento adequada à sua realidade financeira. Então, não é dentro de uma nova realidade de pagamento definida pelo banco que lhe concedeu o recurso ou pela cooperativa que lhe concedeu a linha de crédito. Quem irá impor ao banco ou à cooperativa o novo formato de pagamento será você, produtor rural, dentro da sua atual realidade financeira, da sua atual capacidade de pagamento, demonstrada através de uma documentação técnica apontando ali a sua realidade econômica. Tá? No vídeo seguinte, eu tratei dos seguros, né, do seguro safra. E houve aqui alguns questionamentos em razão desse vídeo, e eu percebi que muitos dos produtores rurais que entraram em contato confundem ou desconhecem o que é um seguro contratado junto a uma companhia seguradora e o que é aquele seguro que já vem contratado na cédula de crédito bancário ou na cédula de crédito rural, conhecido como Proagro. O Proagro também é um seguro, mas ele diverge, ele é diferente do seguro que você contrata junto a uma companhia seguradora, por exemplo. São instrumentos que têm o mesmo objetivo, ou seja, prevenir contra uma catástrofe aí na sua produção rural, contra um evento imprevisível que venha lhe causar prejuízos financeiros em razão da queda da produção. Mas o que eles, a forma que eles atuam, né, a forma que eles funcionam é bem diferente. No seguro contratado com uma companhia seguradora, você recebe uma indenização financeira. Já no seguro Proagro, ele irá, a indenização, vamos colocar assim, em razão da ocorrência do sinistro, irá, na verdade, efetuar o pagamento da sua linha de crédito. Então, você, quando tem o Proagro, você não recebe uma indenização financeira. Você vai ter, na verdade, aquela dívida quitada pelo Proagro. Tá? Um outro detalhe muito importante diz respeito à sua possibilidade de questionamento, de questionar isso em juízo. Então, quando uma seguradora nega o pagamento da indenização, da data dessa negativa, dessa primeira negativa, você tem um ano para entrar em juízo, para entrar na justiça, para ingressar com uma ação judicial contra a seguradora, contra essa negativa. Se você não fizer isso dentro de um ano, se configura ali a prescrição e você não poderá mais questionar em juízo. Já quando a gente está falando do Proagro, esse prazo não é um ano, esse prazo passa a ser o de 5 anos. Então, da data em que o banco negar o pagamento, a concessão da indenização, você tem o prazo de 5 anos contados da última decisão, ou seja, contados da data em que o banco, em grau de recurso, tiver negado. Diferente do seguro na companhia seguradora, que você tem um ano contado da primeira decisão, da decisão de primeira instância administrativa. Se você recorrer e o banco levar um ano para responder o seu recurso, já era, já prescreveu.
Então, você tem que ter muito cuidado com isso. No Proagro, não. No Proagro, quando o banco nega a primeira vez e você recorre, esse prazo de 5 anos começa a contar da data em que o banco, ao decidir o seu recurso, nega novamente. Tá? Então, você tem um prazo para questionar em juízo muito confortável. Ok? Um outro detalhe diz respeito à possibilidade ou não da contratação. Quando estamos falando de um seguro junto a uma companhia seguradora, você contrata o seguro se quiser, se lhe for conveniente. Já no Proagro, todo crédito, todo contrato de crédito rural de valores até 335 mil, a contratação do Proagro é obrigatória. E já virá previsto ali na sua cédula de crédito bancário ou na sua cédula de crédito rural. Então, você não tem a opção de não contratar o Proagro. Ela é automática, ela é adicionada ao contrato de crédito rural que você irá celebrar. E muito cuidado você precisa ter no momento em que ocorre o sinistro, tá? Porque, diferente da companhia seguradora, no Proagro você precisa da vistoria oficial, da vistoria realizada pela instituição financeira que lhe concedeu um empréstimo. Então, quando a gente faz um seguro com a companhia seguradora e a seguradora demora a enviar um fiscal, é comum que o produtor rural se documente e atue na área na qual se deu o sinistro. Ou seja, se ele precisar preparar a terra, retirar o que tiver ali para fazer uma nova semeadura, desde que ele tenha se documentado, ele pode fazer, sem problema nenhum, e essa documentação prévia que ele fez servirá de prova para uma ação judicial. Já no Proagro, recomenda-se que você aguarde, tá? Porque quem paga a indenização do Proagro é o Banco Central. Ainda que você tenha celebrado o Proagro, contratado o Proagro através do banco que lhe concedeu o recurso ou da cooperativa que lhe concedeu o recurso, quem faz o pagamento dessa indenização é o Banco Central. E na esfera administrativa, pelo menos, o Banco Central apenas aceita como documentação a documentação realizada, a vistoria realizada pela instituição financeira que lhe concedeu os recursos. Então, tudo bem que se você mexer na área e tivesse documentado previamente, você poderá sim se utilizar dessa documentação como prova, mas fica fragilizado porque a legislação que regula o Proagro, e essa legislação é o Manual de Crédito Rural, diz lá claramente que a vistoria oficial realizada pela instituição financeira, ela é imprescindível. Então, para evitar um problema maior, recomenda-se que você aguarde a realização dessa vistoria, mas insista diuturnamente junto à instituição financeira para que essa vistoria seja realizada. Todo dia entre em contato, cobre, documente, não simplesmente telefone. Documente por escrito, mande e-mail, arquive os e-mails, enfim, registre isso o máximo possível. Mas na frente eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre a forma que você tem disponível para se documentar, tá? Mas por hoje é isso aí que eu vinha trazer para vocês, a questão do prazo prescricional para exigir do Banco Central o pagamento da indenização. Então, você tem o prazo de 5 anos para cobrar o cumprimento dessa obrigação. Então, se você teve, nos últimos 5 anos, algum sinistro e se não foi pago o Proagro a você, você pode ingressar ainda com a ação judicial, tendo como réu o Banco Central, de preferência colocando também a instituição financeira que lhe concedeu a linha de crédito, e buscar junto ao judiciário a indenização devida em razão das perdas que você sofreu. Ok? Na dúvida, procure um profissional
que entenda do assunto e que seja capacitado para lhe orientar. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado na defesa do produtor rural e no planejamento tributário voltado à atividade do campo.